vamos lá. Temos boa tarde, Lívia, tudo bem? Na nossa disciplina de História, a gente tem 3 semanas letivas, assim como todas as outras disciplinas também. 3 semanas letivas. O que é que acontece? Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Prontinho. O que acontece? A gente tem, que eu fiz aqui no meu plano, vamos dizer assim, 3 rodadas de atividades, tá bom? Eu já vou adiantando para vocês aqui que as atividades da próxima semana vão servir de base para a nossa avaliação, tá bem? Do quarto período, a avaliação bimestral. Então, muita atenção sobre as atividades da página. Não, eu já estou adiantando vocês. Essa nota dos livros foi a parcial. A gente tem 2 notinhas, parcial e bimestral, certo? Só adiantando para vocês que as atividades da próxima semana servirão de base para avaliação. Então, muita atenção nas atividades da próxima semana. E essas atividades, Isabelle, embora você tenha dito de novo, elas serão no dia. Claro, né? Se a gente tem 3 semanas letivas, então vão ser do dia 7 até o dia 11, tá bem? Então, assim, a gente tem um tempo razoável para estudar, para fazer uma revisão e etc. O importante é que a gente vai ver o livro todinho, tá bem? Isso é em história, tá? Em geografia tá muito tranquilo. A gente tem 3 míseras atividades, que basicamente os finais de capítulo, né? A atividade da 378 a 382 para essa semana, que a gente vai ver na nossa próxima aula, no caso a terceira aula. A atividade da 224 a 228, que a gente vai ver na semana que vem, bem detalhado. E da 444 a 448. São só 3 atividades que a gente tem para fazer em geografia para a gente encerrar o ano nessa disciplina, tá bem? Já em história, não. História, como ela tem uma distribuição de atividades um pouquinho diferente, né? Sem falar que eu fui dividindo bastante as atividades para não ficar muito pesado para vocês. Acabou que a gente deixou um pouquinho mais de atividades em história do que em geografia. Mas enfim, não é nada que não nos permita encerrar o livro até o final do ano, até o final dessas 3 semanas letivas, tá bem? Até porque todo mundo aqui vai passar direto, não vai ficar ninguém de recuperação, né? O pensamento é esse. Deixa eu ver por que eu abri isso aqui. Bom, sobre isso, vamos continuar aqui na atividade que a gente parou de história. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente parou na atividade lá na página 222. Peguem no livro de vocês, página 222, tá bem? Nós estávamos vendo sobre a cultura africana, ou melhor, processo de escravidão e a aculturação africana. A gente até resolveu a página 220, certo? Vamos até passar aqui, fazer uma correção aqui, a 220. A gente marcou a alternativa C. A 221, que no caso são as questões 2, 3 e 4. Na 2, nós marcamos a alternativa D de dado, tá? D de dado. Deixa eu pegar meus óculos. Na terceira questão, foi a alternativa C de Carlos. Alternativa C. E na quarta questão, nós marcamos a alternativa B de bola, tá certo? B de bola. Agora a gente vai para a quinta questão. Ainda se tratando desse assunto, tá bem? É uma atividadezinha que a gente já detona aqui, tá bem? 222, quinta questão, tá? Atividade simples, são só 3 páginas, a gente faz tudo aqui rapidinho, tá bem? Só ver quantos de vocês estão aqui. Letícia, Lívia e Isabel. Tá, não chegou ninguém mais. O povo tá comemorando, né? Coisa boa. Ou não, né? Mas enfim, vamos lá.
quinta questão, aqui. Quinta questão diz o seguinte, ó. A gente até que viu um pouquinho dela, mas vamos retomar parte dela. Abre aspas, em um contexto nacional em que o desenvolvimento econômico é institucionalmente defendido como a solução para todos os males sociais, faz-se necessário refletir sobre a forma como os indígenas são representados nos meios de mídia de massa na atualidade. É evidente, a evidente emergência de discursos anti-indigenistas nesses meios tem consequência direta na vida dessas coletividades, na forma como são tratadas cotidianamente pelas populações não índias, com as quais, inevitavelmente, convivem e compartilham espaços. Assim como nos séculos passados, não são poucos os episódios de perseguição a minorias autóctones e quilombolas no Brasil do século XXI. Há uma recorrência de manifestações anti-indigenistas. Estas não se dão de forma regular, estável, mas oscilam, surgem entre extremos situados entre o esquecimento e o revisionismo de uma construção de nação que destina um lugar aos indígenas apenas e tão somente no passado. Então, vamos lá. O texto aqui traz, certo? Aliás, o texto expressa uma opinião em defesa dos índios. Isso está mais do que evidente, né? Mas é importante que nós nos atentemos ao seguinte: prestem só atenção no quão atual é esse texto, certo? Embora ele tenha, se bem que é bem atual, né? 10 anos atrás. Ele é de 2010, esse texto aqui, mas ele fala muito do que a gente viu nas eleições, por exemplo, de 2018, com esses discursos contra os índios, discursos a favor do desmatamento, discurso contra reserva indígena. Então, opa, olha só como esse discurso aqui, ou melhor, como esse texto fala de uma coisa bem atual, certo? Inclusive eu tenho um trabalho que não sobre os índios, né, necessariamente sobre os índios, mas sobre a população afrodescendente, a população afro-brasileira, como ela é pouco retratada nos livros até mesmo de história, certo? Como tem pouca visão essa população. Inclusive esse trabalho foi premiado, tá bem? Cadê minha medalha? Vou já mostrar para vocês. Brincadeira, pessoal. Vamos aqui aos detalhes, as alternativas. Primeiro, o texto defende o fenômeno da aculturação para a resolução e integração dos povos indígenas na sociedade nacional. Meio que esse primeiro item está dizendo o seguinte, que o índio deve perder sua cultura, tá? Se desfazer de sua cultura e integrar a nossa sociedade adotando a nossa cultura. Puxa vida, meio que a gente está dizendo, né? Essa alternativa que está dizendo que o índio só vai viver na nossa sociedade se ele aderir aos nossos costumes. O texto está falando isso, meio que a gente já sabe que não, né? Segundo item. Segundo os autores, os meios de comunicação de massa são responsáveis pela fiscalização de políticas indigenistas, representando todos os pontos de vista em seus discursos midiáticos. Então, peraí. Aqui, lembram daquilo que eu falei? Muitas vezes uma alternativa pode trazer 2, 3, até mesmo 4 informações. Mas, por exemplo, uma dessas informações for enganosa, for falsa, logo todo o item vai ser falso. Tá certo? Então vamos lá. Segundo os autores, os meios de comunicação de massas são responsáveis pela fiscalização de políticas indigenistas. Peraí, meio de comunicação pode fazer essa fiscalização e essa denúncia? Tipo TV, rádio, jornal,
podem fiscalizar essas políticas a favor dos índios e denunciar alguma coisa que esteja acontecendo de errado? A imprensa pode fazer isso? Claro que pode, né? Agora, a imprensa representa todos os pontos de vista? Não, não, não mesmo. A gente nota isso quando a gente abre o jornal e a gente vê o desmatamento, a gente vê tudo que está acontecendo, que vem acontecendo há anos, por sinal. Todas as políticas de defesa do índio sendo quebradas por alguns governos, né? Alguns governos estaduais, que eu me refiro, e o governo nacional. Conforme o texto, a mídia, de forma recorrente, nega a atualidade dos direitos indígenas na nação brasileira. Será? Quarto item. Para os autores, discursos anti-indigenistas, baseiam-se na defesa do valor histórico das populações indígenas. Mas é totalmente contrário, né? Então, o item 1, 2 e 3, por eliminação, a gente viu que está errado. Aliás, 1, 2 e 4. O item terceiro é o item que está correto, tá bem? A gente já estamos respondendo aqui, meu bem. O item correto é o item 3. Tem alguma resposta aqui da A até a E que fala que somente o item terceiro está correto? Vamos lá. A B, né? Olha só, a B diz isso. Então já marca aí, ó. Marca um X, faz um círculo, sinalize que o item B está correto também. Ou seja, que conforme o texto, a mídia, a imprensa, jornal, rádio, de forma recorrente, claro que estamos falando aqui do mainstream da mídia, né? Nega a atualidade dos direitos indígenas na nação brasileira. Pode falar. Claro, claro. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Fazer um documentinho aqui. 2, 3, 4. C. Não. Eu vou colocar aqui no chat, tá bem? Prontinho, tá aqui, ó. Da 1 até a 4. A 5 é a B, como a gente acabou de ver, tá bem? Por nada. Sexta questão. Hoje, aliás, abre aspas, eu sempre esqueço. Hoje, a melhor ciência informa que as etnias são variações cosméticas do núcleo genético humano, incapazes sozinhas de determinar a superioridade de um indivíduo ou grupos sobre outro. Segundo o médico Sérgio Pena, não somos todos iguais, somos igualmente diferentes. É uma beleza do ponto de vista da antropologia genética esperar que, um dia, ela ajude a desvendar um enigma clássico da condição humana, que é a eterna desconfiança do outro, do diferente, do estrangeiro. O DNA nada sabe desse sentimento. No seu coração genético, a espécie humana é tão mais forte e sadia quanto mais variações apresenta. Fecha aspas. Aliás, aborda o tema das diferenças entre as etnias humanas sob um ponto de vista contrastante em relação a outras abordagens vigentes ao longo da história. Em termos éticos, trata-se de uma abordagem promissora, vantajosa, boa, pois
Vamos lá. Antes de a gente que rapidinho, né? Mas vamos lá. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar o seguinte: geralmente, quando a gente vê discursos sobre etnia humana, nós nos deparamos com alguém falando sobre a superioridade de um indivíduo ou de um grupo, né, de uma classe, de uma etnia, de uma raça, em relação a outra. E meio que esse texto aqui diz que quanto mais variações a humanidade apresenta, mais forte ela demonstra ser, certo? Então, esse texto aqui, embora a Isabelle já tenha respondido aqui, né? Ele opõe-se às teorias antropológicas que criticam o etnocentrismo ocidental em seu papel? Não, não, não. A gente pode encurtar o caminho e ir para a como a Isabelle falou. Ela estabelece uma ruptura com teorias eugenistas que defende a purificação como meio de aperfeiçoamento da humanidade, que seria algo como o pensamento da Alemanha Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha nazista, que defendia uma purificação, só que no caso era por meio da eliminação de quem não era ariano, de quem não era branco, e basicamente de quem não era alemão também, né? Não necessariamente essa última era válida, mas serve para que a gente se lembre sempre: Hitler não era alemão, tá certo? Hitler não era alemão. Aquele baixinho. Sexta questão, letra E, tá bem? Só para quem não prestou atenção. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Só nós. Vamos lá. Sétima questão. Leia o texto a seguir e assinale o que for correto sobre o tema da diversidade étnica. Abre aspas. Na verdade, raça no Brasil jamais foi um termo neutro. Ao contrário, associou-se com frequência à imagem particular do país, muitas vezes na vertente mais negativa de finais do século XIX. A mestiçagem, é, a mestiçagem existente no país parecia atestar a falência da nação. Fecha aspas. Os termos raça e etnia se equivalem? Ambos fazem referência à a composição de grupos de pessoas com características fisiológicas e biológicas comuns, tipo raça e etnia. É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Me digam aí. Só para vocês dizerem se a tá correto ou não, tá? Que se tiver errado, então raça e etnia são coisas diferentes, né? Bom, vamos lá. Isso aqui vai ser mais para biologia do que para história propriamente dito, mas vamos lá. A raça, pessoal. Raça, ela traz características, tá certo? Características fenótipas, ou seja, se refere ao fenótipo. Fenótipicas, aliás, se refere ao fenótipo. Um exemplo dessas características, pode falar, Letícia, seriam a cor da pele, tá bem? A etnia compreende. Deixa a Carol entrou e saiu. A etnia compreende fatores culturais, tá bem? Como nacionalidade, como religião, como língua, como tradição, como os costumes. Isso é etnia, tá bem? A raça é outra coisa, tá bem? Ixi, deixa eu ver o que você escreveu, porque eu tô olhando o chat com outra câmera aqui. Eu escrevi errado. O que é que você escreveu errado, Isabelle?
Você quis dizer que raça e etnia são diferentes, foi? Eu sem querer disse que A estava certo. Ah, não, não. Ah, sim, tá, tá bem, tá bem. Pois é, só pra gente salientar aqui. Raça é uma coisa que traz características físicas também. Cor de pele, cor dos olhos, cabelo também, algumas feições e etc. Já a etnia compreende os fatores culturais, como eu falei para vocês, nacionalidade, religião, costumes, tradições de um determinado grupo, o idioma também está dentro aqui do que a gente vai chamar de etnia, tá certo? Então, o item A, obviamente, estará errado. Item B. Os estudos centrados na noção de raça classificam a humanidade por meio da seleção natural e da organização genética. Vocês sabem o que é a seleção natural, né? Ou não? Sim ou não, pessoal? Sim, é coisa boa. Então vamos reler aqui esse item. Os estudos centrados na noção de raça classificam a humanidade por meio da seleção natural e da organização genética. A humanidade, como nós sabemos, falando de tempo geológico, a humanidade é o último elemento de toda a evolução na Terra, tá bem? Num tempo geológico, nós chegamos aqui, se nós dividirmos todo o tempo de existência do planeta Terra em 365 dias, ou seja, se nós fizermos aqui um calendário cósmico, como já existe, o ser humano chegou aqui basicamente no último segundo de um ano, tá certo? Nós estamos aqui às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do dia 31 de dezembro do calendário cósmico. Tipo, piscar de olhos que a gente está aqui existindo, tá bem? Somos o último elemento da evolução do planeta Terra. E nós chegamos aqui por meio aqui que eu digo 2020, por meio de uma organização que nós chamaremos de organização genética e também da seleção natural. Que basicamente a seleção natural, o evolucionismo de Darwin, resumindo tudo, né, um resumo bem grosseiro, diz que o mais forte é aquele que sobrevive. E o ser humano se mostrou o mais habilidoso nesse sentido de adaptação e evolução. Não é à toa que outras criaturas muito mais velhas do que um homem não evoluiu como o homem, certo? Evoluiu de uma maneira até mesmo inferior. No caso, meio que evoluiu evoluindo. Mas vamos lá. O item B está correto, tá bom? Sétima questão, item B. Para quem chegou depois, não se preocupe não que eu vou... Eu faço não precisa nem fazer documento, só coloco a resposta lá no Google Sala de Aula e pronto, tá bem? A gente está na página 223. A gente vai para a oitava questão agora. Eu vi que chegou uma ou duas pessoas. Foi a Yasmin. Tudo bom, Yasmin? Eu vou fazer a frequência, tá, minha querida? Fazendo no final da aula. Bem lembrado, por sinal. Você colocar o nome aqui. Vamos lá, oitava questão. No romance de Monteiro Lobato, O Presidente Negro, de 1926, o livro de ficção sobre os Estados Unidos, né? Livro de ficção sobre os Estados Unidos da América, o personagem principal vê o futuro, século XXI, ano de ano de 2228, por meio de um
poviroscópio e tece algumas considerações sobre o estágio de choque das raças naquele contexto. Abre aspas. Apesar, aliás, desculpem, pulei aqui muita coisa. Até essa época, a população negra representava 1/6 da população total do país. A predominância do branco era, pois, esmagadora e de molde a não arrastar o americano a ver o negro, ou melhor, a ver no negro um perigo sério. Mas, com o proibicionismo coincidiu o surto das ideias eugenistas de Francis Galton. As elites pensantes convenceram-se de que a restrição de natalidade se impunha por 1001 razões, resumíveis no velho truísmo: qualidade mais vale que quantidade. Os brancos entraram a primar em qualidade, enquanto os negros persistiam em avultar em quantidade. Mais tarde, quando a Eugenia venceu em toda a linha e se criou o Ministério da Seleção Artificial, o surto negro já era imenso. Felizmente, muito cedo chegou o americano à conclusão de que os males do mundo vinham dos 3 pesos mortos que carregavam a sociedade: o vadio, o doente e o pobre. Em vez de combater esses pesos mortos por meio do castigo, do remédio e da esmola, como se faz hoje, adotou uma solução mais inteligente: suprimi-los. A Eugênia deu cabo do primeiro, a higiene do segundo e a eficiência do último. Vocês entenderam o que é suprimi-los, né? E o quão racista e elitista é esse texto aqui, né? Bom, assinale a alternativa que contém a figura que representa o ideal de branqueamento do Brasil no final do século XIX. Deixar vocês analisarem, que não vai ser de graça não. O ideal do branqueamento, tá bom? Então, encontraram a resposta? Nada, pessoal. Vamos lá. No item A, a gente vê aqui um enaltecimento, vamos dizer assim, da cultura africana, tá bem? A gente vê aqui uma demonstração de cultura africana. Então a gente não vê aqui ideal de branqueamento no Brasil, certo? Nós vemos aqui, no caso, a cultura como forma de revolta até mesmo, tá certo? Aqui no item B, nós vemos aqui que a gente pode ver aqui é uma Índia, tá certo? Na praia, que nós tomaremos como a representação de Iracema, tá ok? Aqui no item C, branqueamento não, mas uma certa demonstração de como a sociedade caminhava no período da escravidão aqui no Brasil. Aqui eu teria várias representações para passar para vocês, mas essa explicação aqui chega a ser suficiente. O item é basicamente a mesma coisa do item C, já que nós temos aqui uma demonstração escalar, ou seja, em escala da sociedade brasileira durante o período da escravidão.
E a letra, ou melhor, a imagem representada pelo item D de dado, nós temos aqui, olha, um certo enaltecimento, uma certa valoração e valorização desse ideal de branqueamento. Você vê até mesmo pelas feições das pessoas representadas nessa imagem. Então, oitava questão, né? Marque o item D, tá bem? Realmente aqui precisava de um pouquinho mais de reflexão. Uma mensagem aqui fica tão curtinha, deixa eu ler aqui. Só vi que foi a Larissa que mandou. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Já fez a chamada? Não. Tá, fique tranquilo. Tudo bem, tudo bem. Sei como é. Nona questão, página 225. Nona e última questão. Nossa, falta pouquinho tempo, né? Nona e última não, falta a décima. Deixa eu fazer logo a frequência aqui, porque, né? Oitavo ano. Cadê? Aqui. Mas é rapidinho, porque tem pouca gente aqui, né? Mês de novembro. Seria rapidinho, mas a internet não está colaborando. Infelizmente. Bom, vamos lá. Yasmin, né? Número 10. Larissa. Eu tô indo pela ordem que eu tô vendo aqui, tá? Não é a ordem da frequência não, tá bom? Deixa eu ver aqui. Presente. Larissa Pereira também tá presente. Yasmin também tá presente. Letícia. Deixa eu ver quem mais. Lívia e a Maria Isabelle, né? Maria Isabelle. Lívia Maria, presente. Pronto. Tem frequência em todo mundo, tá? Todos que estão presentes, foi o que eu quis dizer. Do ponto de vista sociológico, nona questão, página 225. Do ponto de vista sociológico, o Brasil se constitui sobre o mito da democracia racial, principalmente depois da publicação de Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, 2003. De acordo com Florestan Fernandes, o ideal de miscigenação fora difundido como mecanismo de absorção do mestiço, não para a ascensão social do negro, mas para a hegemonia da classe dominante. O mito da democracia racial assentou-se sobre dois fundamentos. Primeiro, o mito do bom senhor. Segundo, o mito do escravo submisso. Vamos só analisar aqui duas coisas antes de analisarmos essas duas informações aqui, esses dois fundamentos. Não havia bom senhor. Aliás, não há como um ser humano em sã consciência conceber a ideia de bom senhor, sendo que esse senhor é na verdade um senhor de escravos. Nossa, peraí. Raciocinem comigo, vocês seis que estão aí. Como é que você pode imaginar que aquela pessoa X é boa se ela escraviza pessoas? Não, não dá para imaginar isso. 2. Imagine uma pessoa que foi escravizada e é totalmente submissa. Tá, até que ela pode ser por falta de elementos para que ela não seja submissa. Mas aqui dentro não tem como um escravo ser submisso, não. Aqui foi daqui que a abolição da escravatura nasceu, tá? A abolição da escravidão não nasceu lá na canetinha da princesa Isabel, tá certo? Nasceu aqui, da revolta da população negra. Então esses dois fundamentos aqui a gente já descarta, tá bem? Igual o copinho descartável. Vamos analisar as informações aqui, as afirmações. A crença no bom senhor exalta a vulgaridade das elites modernas. Como diria Contardo Caligares, e juntamente com uma espécie de
pseudocordialidade. Seriam responsáveis pela manutenção e o aprofundamento das diferenças sociais. Então, peraí, uma sociedade elitista, moderna e vulgar. E essa pseudocordialidade, que no caso seria uma cordialidade falsa, é responsável pela manutenção dessas diferenças sociais e pelo aprofundamento dessas diferenças sociais. Verdadeiríssimo. Parabéns, esse item está ótimo. 2. O mito do escravo submisso fez com que a sociedade, de modo geral, não combatesse a violência da escravidão. Fez com que os ouvidos se ensurdecessem aos clamores do movimento negro por direitos e por justiça. Fantástico também. Corretíssimo. Quer dizer, fantástico não é essa descrição aqui. É muito cruel. Mas sim, o item está correto. Até agora o 1 e 2 estão corretinhos, tá? Ou seja, ou seria AA ou seria AA, né? Mas vamos lá, vamos continuar. A gente já achou a nossa resposta correta. Terceiro item. As proposições legislativas sobre a inclusão de negros vão desde o projeto de lei que reserva aos negros um percentual fixo de cargos na administração pública, aos que instituem cotas para negros nas universidades públicas e nos meios de comunicação. Perfeitos. Todos os 3 itens maravilhosamente muito bem escritos. Todas as alternativas estão verdadeiras. São verdadeiras, aliás. Nona questão, item A, tá bem? A gente vai ficar com o 10º item para casa, porque enfim não vai dar para retomá-lo aqui. A gente vê ele na próxima aula, na sexta-feira, e a gente já abre o capítulo, ou melhor, a unidade 4, tá bem? A gente vai ter um certo trabalhinho, mas vai dar tudo certo. Bom, vou ficando por aqui, a gente se vê daqui a pouco, em 40 minutos, tá? Tchauzinho, meus queridos.